Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem está animado aqui essa noite, abre tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9. E antes disso eu quero dar um aviso. Segura aí, calma aí. Mistério. Domingo agora a gente vai ter uma celebração diferente. A gente vai receber ministro que vem da Inglaterra, tá? Para pregar aqui com a gente. Ele é a esposa dele. São empreendedores do reino, são missionários, fazem missão no mundo todo. E Deus fez uma conexão divina. Deus fez uma conexão divina esses dias. E algo pelo Espírito. Sabe aquela coisa do Espírito? Quem anda no Espírito, vive no Espírito. E a gente precisa aprender a ser guiado por Deus. A coisa mais importante na vida é ouvir o Senhor. Amém? Diga comigo, a coisa mais importante é ouvir o Senhor. Às vezes aquilo que parece razão e certo, não é o certo a fazer, é ouvir o Senhor. Amém? Nós não somos guiados por regras, nós somos guiados pelo Espírito. Às vezes você vai entrar no carro, o carro está todo em dia, sua habilitação está em dia e o Espírito Santo diz, não vá. Então não é sobre fazer o certo ou o errado, é sobre ouvir Deus. Solta aí o aviso. Amém? Se eu fosse você, eu não perdia por nada. Vai ser uma experiência única, surreal. A esposa dele vai estar interpretando, né? Enquanto ele ministra. Então vai ser uma noite diferente. Você acredita que Deus se coloca no lugar certo e na hora certa? Olha para o teu vizinho e diga, isso é graça sobre graça. Tem uma canção da nossa igreja que foi feita pelo pastor Saulo que diz, isso é graça sobre graça. A vida abundante de Deus. É até uma das vinhetas, né, de nossas pregações no YouTube. A canção está lá no YouTube. Você pode escutar essas canções que elas realmente são muito alinhadas com a palavra, com a visão que nós temos sobre o reino de Deus e sobre a mensagem que Deus confiou a essa igreja. Amém? Sem demoras, vamos para a palavra de Deus essa noite. Quem ama a palavra de Deus aqui? Gente, esses dias foi incrível demais. Quem estava aqui domingo, gente? Não vi, eu não sei se vocês anotaram a placa do caminhão, do rolo compressor. Não sei se era um trator, um rolo compressor, se era uma retroescavadeira. Eu sei que meu amigo passou e... Eu acredito que muitos de nós fomos trabalhar diferente na segunda-feira, não foi? Que unção foi aquela? Só que Deus é um Deus de renovo. Ele nunca faz a mesma coisa. Ele sempre... Romanos 6 diz que Deus nos chamou para dar novidade de vida. Essa é a vida da nova aliança. Uma vida pelo Espírito. Onde o Espírito, a lei do Espírito da vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Uma lei superior. Diga, hoje, na nova aliança, eu estou debaixo da lei do Espírito de vida. Diga, é uma lei superior à lei do pecado e da morte. Diga, a vida na carne não se compara. Diga, o que Deus fez em Adão, naquele jardim do Éden, não se compara com o que Deus fez em Cristo. Diga, eu estou em Cristo. Agora você deve aprender o que é que significa estar em Cristo e como viver a vida a partir de Cristo. Amém? Você não tem noção do poder que você carrega. Você não tem noção de quem você é no reino de Deus. Aleluia. Quando começamos a mensagem, o Senhor me disse que seria a nossa identidade. Hoje o nome fantasia, somos a graça, mas a razão social é graça sobre graça.
Não é problema sobre problema, é graça sobre. Diga, é isso que eu vou viver. Uma onda após outra onda. Sabe, Deus nunca disse que não teríamos tribulações, turbulências, dificuldades. Mas é no meio disso que a coisa funciona. Amém? Quem está comigo? Glória a Deus. Antes de ler em Marcos, eu quero ler aqui um texto. Jó capítulo 5, verso 11, por favor. Diga, a palavra de Deus tem o poder para curar toda alma ferida. Se você ficar meditando seus problemas, vai se acabar neles. Mas se você meditar na palavra de Deus, ouvir a palavra. O maior problema da igreja é que os crentes nem têm relacionamento com o Espírito Santo e nem com a palavra. Então eles andam na carne e acham que são espirituais, porque cumprem regras e estão em todas as celebrações. Não é sobre isso. Isso é importante. Congregar, participar, ter comunhão com os irmãos. Mas a fonte de todo poder está na comunhão com o Senhor. E muitas pessoas não estão em comunhão com o Senhor. Eles estão fazendo o que querem, não o que o Senhor quer. Como eu te disse, entra no carro, o carro está em dia, sua habilitação está toda certinha, e o Espírito Santo diz, não vá. A gente precisa aprender a ser guiado pelo Espírito, senão a gente vai fazer algo baseado no que atentamos segundo o natural. E às vezes as direções do Espírito é totalmente o contrário. Vê que coisa louca, Deus pega Osés e manda ele casar com uma prostituta, no Velho Testamento, debaixo da lei mosaica. Porque Deus ensinaria para Israel que era como Israel estava se relacionando com ele, de uma forma prática. E aquele homem amou aquela mulher, mesmo ela não sendo fiel a ele. E é o que aconteceu em Deus. Muitos de nós não conseguimos amar a Deus de todo o coração, de toda a força, com todo o entendimento. Só Jesus foi capaz disso. Mesmo assim, Deus te ama. Deus não te ama mais porque você fez tudo certo, ou te ama menos porque você errou. Deus te ama de uma forma profunda, extravagante. Diga, eu sou profundamente amado por Deus. Eu sou tremendamente abençoado, altamente favorecido. Isso não é baseado em suas obras, é baseado em uma obra consumada na cruz. Amém? A nossa obediência é a resposta da obediência dele. E ele obedeceu, ele me capacita a obedecer. Esse é o fruto para a justiça. Vamos lá. Jó 5, verso 11. Ele me põe em um alto, ele me põe em um lugar alto, e ele me põe em um lugar alto os que estão abatidos. Ele põe em lugar alto os que estão abatidos. E aqueles que pranteiam, ele eleva a segurança. Ele te coloca em um lugar alto quando você está abatido. E aqueles que estão chorando, ele vai elevar a tua segurança. Salmos 4, verso 8. Esse é conhecido: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar. Já pensou você toda manhã pegar esses textos e começar a meditar sobre isso e declarar isso sobre a sua vida? Salmo 78, 53. Coloca na tela. Vamos ver se vocês acompanham aí na mídia. E ele os conduziu em segurança e confiança, de modo que não temeram, mas o mar engoliu os seus. Agora vamos lá. Ele os conduziu em segurança e isso não significa que não tinha mar, que não tinha desafios, que não tinha faraó. Quando a gente pensa que Deus está nos conduzindo em segurança, a gente pensa que é uma vida sem problema. Não precisa de fé para uma vida sem problema. Amém? A segurança vem no meio do caos. Então, o texto está falando da saída do Egito e a travessia do Mar Vermelho. Se a gente olhar para a história, parecia que não estavam seguros, porque nós atentamos para o natural e não enxergamos o que realmente Deus está fazendo no meio da situação. Deus não erra o caminho. Ah, mas o querido secou, como disse a pastora Bruna, é porque a estação mudou, não porque você está quebrado. A gente pensa, mas não foi Deus que me levou para lá? Sim, Deus estava comigo lá, até a estação mudar. Não significa que Deus não estava no início, e nem que Ele não me levou. É porque agora as direções mudaram.
Amém? E muitas vezes a direção muda e as pessoas não percebem. Porque elas querem entrar com a mesma postura em uma nova estação sem perceber que a estação mudou e a postura tem que mudar. Às vezes a gente vai precisar ser mais flexível, enxergar as pessoas da forma que Deus enxerga, amar como Deus ama. Ser guiado é a coisa mais importante. Amém? Só que Deus não erra o caminho nem errou o GPS. Mas o Salmo diz que Ele os conduziu em segurança e confiança, de modo que não temeram. A Bíblia diz que eles estavam morrendo de medo. Eles disseram: Moisés, não tinha sepulcro no Egito, para Deus trazer a gente para esse mar vermelho e nos encurralar aqui. O papel deles era atravessar, e o papel de Deus era fazer eles chegar lá. Amém? Teu papel é seguir o que Deus está dizendo, e o papel de Deus é prover, guardar, cuidar, proteger e fazer você chegar onde Deus disse que você chegaria. Isso é profético. Meu Deus, que unção me veio agora. Olha para alguém e diga: se levante e vá. Às vezes vão vir palavras como essa, feita agora do Querite. Eu não pensei sobre isso, eu não estudei sobre isso. Simplesmente eu vou pregar em Marcos capítulo 9 do endemoniado, e eu nem lá cheguei ainda. Mas quando você chega aqui, ouvir o Senhor, porque as rotas mudam. Às vezes a gente está liderando com um tipo de postura, e muitas vezes Deus vai mudar esse tipo de postura para a postura do Espírito. Quem escolheria os que Jesus escolheu? Vou ser sincero, no tipo de liderança humana que temos hoje, a gente ia botar para fora um monte de escolhido de Deus, porque nós olhamos para a aparência e para o comportamento, e Deus olha para o coração. Ou a pessoa no passado erra e a gente fica com aquele erro e não enxerga o que Deus trabalhou no coração da pessoa, e a pessoa agora está com o coração totalmente mudado, mas a gente preso em uma ofensa e amargura. Sabe por que José, quando chegou, testou os irmãos, ele percebeu que Simeão não era o mesmo? E ele disse: uau, ele agora está dando a vida por Benjamim, por todos os seus irmãos e pelo seu pai. Aquele mesmo cara que um dia tentou tirar minha vida, agora defende. A postura muda, porque só Deus conhece os tempos e as estações e os corações das pessoas. Por isso que nós não podemos ser juízes de ninguém, mas ser misericordioso, andar em amor e liberar o coração de Deus para a vida dos outros. Porque às vezes ficamos presos em uma ofensa do passado e a gente não entende o processo que as pessoas passaram com Deus, como nós também estamos passando processos com Deus. Porque nos nossos processos nós queremos misericórdia, queremos perdão, queremos justiça de Deus, queremos que Deus nos compreenda, mas a gente não quer compreender os outros. Isso se chama intolerância espiritual. Eu estou tentando ir para outra coisa, Espírito Santo. Eu li esse texto hoje, eu disse: uau, eu não ia nem falar sobre isso, porque era uma outra coisa que eu estava estudando. E eu disse: ele os conduziu em segurança. Ele os conduziu em segurança. Tu vê. Onde você enxerga caos, Deus enxerga segurança. A segurança não está do lado de fora, a segurança está em quem está te conduzindo. Olha para alguém, só para acalmar alguém que está muito preocupado hoje. Pega o nome de alguém e diga: Deus está te conduzindo em segurança. O fato de algo no natural ter mudado não significa que Deus não está conduzindo. Agora que vai ser rebento, agora que vai ser renovo, agora que vai ser fogo, agora que a coisa vai estourar. Uau, vai ser diferente de tudo que eu já vivi. Levante sua mão bem alto e diga: vai ser diferente de tudo que eu já vivi e vi sobre essa terra a partir de agora. Porque o que eles viram foi escravidão, tormento, perseguição. Mas agora eles veem água, parede de água de um lado, parede de água do outro. E os inimigos encurralados e segurados até atravessar. Essa coisa não vai te matar, porque Deus só vai te livrar daquilo que pode te matar, mas nunca daquilo que te fará crescer. Então ele segura Faraó enquanto você atravessa. Tem coisas que estão sendo seguradas, sustentadas, até você passar.
Só que você não entendeu a segurança que Deus está conduzindo tudo. Tem coisas que você nem vê e Deus está cuidando. E é bom não ver mesmo não, porque se do jeito que você é, se visse, aí atrapalhar. Então Ele não permite que você enxergue. Não permite que você entenda. É como um pai e uma mãe que diz: meu filho não está pronto para ouvir o que eu tenho para dizer para ele. Achei engraçado, estava as crianças pulando, dançando, e o Poninho estava no meio. E eu disse: quem é esse menino? Quem é essa criança? Eu confundi, eu toquei de desculpa, mãe, pensei que você era... E era da salinha, de costa, ele pulando. Achei engraçado. Mas a menina aprendeu, né, Poninho? Amém. Glória a Deus. Deus ainda usa menino para matar gigante. Isso é intrigante. E ele os conduziu em segurança e confiança. O tempo todo nada fugiu do controle e da soberania de Deus. E da mão potente do Senhor. Para Deus estava tudo tranquilo. Eles tudo loucos. E agora o que faremos, Moisés? Fiquem calmos, se aquiete. A primeira coisa diante do caos é Deus fazer você ficar quieto. Enquanto teu coração não se aquieta, você não percebe o que Deus está tentando fazer. Então Ele vai te levar para o descanso. Hoje eu ouvi falar sobre um dos valentes de Davi em um vídeo que aparece, esses videozinhos do Instagram. E aí falava sobre José Bassebete. Ele foi um cara que matou 800 homens. E ele era um dos linhas de frente de Davi. E ele foi o mais eficaz de todos os valentes. De uma vez só, a Bíblia diz que era como se o Espírito de Deus tivesse se apossado. Já pensou um exército de 800 pessoas contra um só? E esse sozinho vencer 800 homens. Na força do Espírito. Há coisas debaixo da unção do Espírito que Deus te levará a fazer, que vai ser acima do normal. Além do natural. Além do seu QI. Seu QI diz: é até aqui. A unção vem, puf. Uma pedra vira míssil. Uma queixada de jumento debaixo da unção vira uma metralhadora. 300 homens viram milhares. 5 pães e 2 peixes viram uma nuvem bem pequenininha, traz uma tempestade.
Aleluia. Obrigado, Débora. Provérbios 29, 25. Eu nem me lembro onde eu estava. Você vê como essas distrações elas quebram um pouco o fluxo. O medo do homem arma um laço, mas aquele que depende, confia e coloca a sua confiança no Senhor estará seguro e colocado em um alto monte, em um alto retiro. O medo do homem arma um laço, mas aquele que depende, confia e coloca a sua confiança no Senhor estará seguro. Ele não diz que não vai ter mal, ele não diz que não vai ter pressão, ele não diz que não vai ter desafio, mas no meio de tudo isso, uma segurança virá para o teu coração, que parece que você está louco. E você fala igual a Abacuque, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas, sabe o que você está dizendo? Diabo. Porque quando você é descrente, quando você descrê de Deus, você está dando razão ao diabo, mas quando você crê, você está dando razão a Deus. Você está dando credibilidade a quem merece. Você, na verdade, faz daquele que é verdadeiro exaltado. Amém? É por isso que é necessário fé. Quem está comigo? Vai para Marcos capítulo 9. Marcos 9, capítulo 17. Por gentileza, na tela. Esse negocinho já foi 9 minutos embora. Contudo, um homem no meio da multidão disse: Mestre, trouxe-me o meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que esse o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica todo enrijecido. Eu preguei quarta-feira daqui, então vou continuar daqui. Roguei aos teus discípulos que expulsassem tal espírito, mas eles não conseguiram. E disse-lhe Jesus: ó geração incrédula. É uma geração que diz: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Tragam a mim. Há uma diferença entre sem fé e incredulidade. Amém? A incredulidade não é a ausência de fé, é a presença da crença errada. Diga: a incredulidade não é a ausência de fé, é a presença da crença errada. Aleluia. Marcos 9, 19. Disse-lhe Jesus: ó geração sem fé, até quando estarei com vocês? Verso 20. E logo o trouxeram, e assim que o Espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Por que esse menino ficou batendo, espumando e agitado na frente de Jesus? Porque isso funcionou na frente dos discípulos. Aquilo que funcionou para os discípulos, ele diz: eu vou fazer o mesmo com Jesus. Quem está comigo? Porque o diabo pensa assim: se tiver uma grande perturbação naquilo que você vê no natural, isso vai interferir com aquilo que você já viu no Espírito. Ele quer que você perca aquilo que Deus falou com você no Espírito. Então ele vai fazer barulho do lado de fora. Os problemas é o inimigo batendo de um lado para o outro para chamar a tua atenção. Mas meu foco, a Bíblia manda a gente olhar para onde? Olhando firmemente, é não tirar os olhos. Olhar firmemente é não tirar os olhos. É não tirar os olhos. Porque quando a gente olha para um lugar que Jesus não está, a gente começa a afundar como Pedro. Muitos de nós começamos debaixo de fé, debaixo de graça, mas racionalizamos demais. E é por isso que afundamos. Deus não te chamou para racionalizar. Não estou dizendo que você vai ter uma fé burra. Amém? Fé muitas vezes também está ligado à gestão, sabedoria, porque ela ativa o intelecto. Só que o inimigo está trabalhando com uma perturbação, com o que eles viam fora, que os faria não ver mais o que viam dentro. Funcionou com os discípulos, ele diz: vai funcionar com Jesus. Então ele vai fazer barulho, vai estribuchar, bater, chamar a tua atenção para aquilo que se vê. Mas a Bíblia diz, 2 Coríntios 4, 18, que... Coloca na tela, por favor. Não atentando nós nas coisas que... Percebeu que a gente perde de vista esse versículo o tempo todo?
Porque baseamos nossa vida naquilo que estamos vendo, sentindo. Só que aquilo que você está vendo, sentindo, ou aquilo que é um aparente problema, é como uma névoa para embaçar a tua vista da fé. Por trás dessa névoa, dessa cortina, tem algo extraordinário e sobrenatural já acontecendo. Toda vez que você está perto de um rompimento, uma grande pressão se levanta. Perceba que essa coisa antecede. As dores indicam que um parto está para acontecer. Muitas vezes eu entrei em coisas que eu sentia crises. Era algo mexendo com minhas crenças para me fazer retroceder novamente. Perto de Canaã, vou olhar para gigante? Não. Eu vou olhar para o mar que já se abriu, para a água que era salgada e virou doce. Eu vou olhar para todos os feitos e milagres que Deus já fez. Amém? Quem está entendendo isso? Procuro trazer em minha memória aquilo que me dá, diga assim, a lembrança do que Deus já fez. Porque muitas vezes somos igual aos discípulos de Jesus, que viu Jesus multiplicar o pão e o peixe. E aí Jesus entra no barco com eles, está indo para outro lugar e diz assim para eles, cuidado, acautelai-vos do fermento de Herodes e do fermento dos fariseus. Ele falava sobre o espírito humanista e falava sobre o espírito religioso. Aí eles entenderam o fermento e a mente deles bloqueada e começaram a dizer um para os outros, e agora? Nós não trouxemos pão. Jesus olha para eles e diz, o que é que vocês estão conversando aí? Pelo amor de Deus, estão falando de pão. A gente acabou de vir de lá. O cheiro do pão ainda está na mão de vocês. E vocês estão achando que eu estou falando de falta de pão. Eles perderam a lembrança. Meu Deus, isso veio muito forte no meu coração. Tudo que Deus precisa fazer com você hoje é te lembrar o que Ele já fez. Você perdeu a memória daquilo que o Senhor já fez. E nesses dias o Senhor vai trazer olha aqui debaixo, que unção eu estou sentindo aqui. O Senhor vai trazer a lembrança de coisas que Deus te livrou que era impossível, de lugares que Ele te arrancou que você não poderia sair só. E Ele está dizendo para você, hoje eu não mudei. Vocês estão falando de pão, peraí, de falta de pão, peraí, vocês não lembraram o que aconteceu? 5.000 homens foram alimentados com mulheres e crianças e vocês estão pensando que eu estou falando de pão, de falta de pão. Não, eu estou trazendo a verdade espiritual, do espírito humanista, do espírito político e do espírito, desse espírito religioso que vem sobre os fariseus. Acautelai-vos disso, eu não estou falando de fermento, pão. A Bíblia diz que eles tinham um coração endurecido. Está ouvindo a palavra, a mensagem é graça, a mensagem é nova aliança, participa, mas não viva uma vida de amor, isso não é graça. Coração está endurecido, sabe qual é o problema da gente? É que a gente está sempre enxergando os erros dos outros e não trata o nosso próprio coração no Senhor, em comunhão, presença do Espírito e palavra de Deus. O nosso coração fica duro, perde a memória, perde a lembrança. Isso afeta a nossa fé, gente. Porque afeta a maneira que você se enxerga. Porque você sempre vai dar aquilo que se vê recebendo. Sempre vai dar aquilo que você se vê. Irmãos, eu conheço pessoas que erraram a vida toda. E quando pegam pessoas errando, querem matar. E eu paro e, pelo amor de Deus, eles esqueceram a misericórdia, o amor e o perdão que receberam. Parece que nunca fizeram nada de errado. E ainda que a gente não fizesse, ninguém tem um direito de julgar ninguém. Porque quando aquela mulher foi pega em adultério, Jesus não disse, ei, quem nunca adulterou, joga a primeira pedra. Ele disse, quem nunca errou, quem nunca pecou. Ele categorizou todos os tipos de pecado como tudo igual. Porque se a mulher pega em adultério, na lógica, era para ter dito João capítulo 8, quem nunca adulterou, pode meter a primeira pedra. Ele não disse isso, ele disse quem nunca pecou. Porque ele não classifica adultério, mentira, engano, ele botou tudo no mesmo pacote. Ninguém aqui tem o direito de julgar ela. E ele que podia julgar, disse para ela, mulher, eu não te condeno. E muitas vezes tudo que alguém precisa é uma palavra da parte de Deus rema, dizendo, não estou aqui para te condenar, estou aqui para te levantar, estou aqui para te curar. Ei, está chegando um tempo nessa igreja da gente vibrar alguém dizendo, tu viste quem Deus levantou?
Porque tem gente que gosta de fofoca na igreja para dizer: olha quem caiu, olha quem errou, olha isso errado na igreja, olha aquilo. Não, Deus está levantando os que andam no Espírito, que vão dizer: você viu quem se moveu? Olha quem Deus usou no culto para profetizar. Olha quem Deus usou na música para se mover. Eu creio que essa geração está sendo levantada, Josué e Caleb, que não foca em gigante, que não foca em problema, mas que foca em fé, que foca na promessa, que foca naquilo que o Senhor diz. Andaram com Jesus, viviam com Jesus, ouviam a palavra, mas o coração estava duro. Quanto mais a gente que está só às vezes no culto na quarta e nem ouve a palavra, no culto do domingo que nem ouve a palavra. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Às vezes você está ouvindo, mas não escuta. Você está escutando, mas não ouve. Jesus disse: eles têm ouvidos, mas não ouvem. Não vou entrar nessa coisa que é revelada ou não nas parábolas. E eu não sei porque eu peguei esse caminho. Parece uma mensagem dura, mas é uma mensagem que nos transforma. Porque quando eu estou debaixo de uma mensagem como essa, que transformou minha vida, ela não pode parar em mim. Eu preciso trazer à minha memória aquilo que Ele já fez. Amém? Porque esquecemos disso. E aí começamos a julgar. Só que não entendemos que dentro do processo, Simeão mudou. Ele vendeu José. Ele jogou José na cisterna. Mas deixa eu te dizer, tudo coopera. Não é bom ser injustiçado, passar coisas ruins, mas Deus pega até situações difíceis, momentos ruins da nossa vida e transforma em coisas extraordinárias em nós. Porque Deus é o único que pega todo tipo de ingrediente e faz um bolo extraordinário. Você vai fazer um bolo, tem que ter o ingrediente certo. Deus não, Deus mistura os ingredientes e dá certo. Tem ingredientes que você vai colocar no bolo de Deus, que Deus coloca, que você não colocaria no seu. Mas Deus coloca e dá certo. Amém? Coisa louca isso. E o Senhor disse para mim: vá para aquele texto. Então tá bom, Senhor, eu vou para lá. Você quer que eu vá? Eu vou. Tá certo. Diga: Deus é bom. Aleluia. Diga assim: nem tudo na vida é bom, mas Deus pode fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Agora, se confiarmos nele. Por isso que tudo está ligado à fé. José enfrentou problemas com seus irmãos, sim ou não? Quando era menino. Porém, mais tarde, quando teve a oportunidade de se vingar, o que foi que ele disse? Gênesis capítulo 5, 50, verso 20. Vamos lá. O problema é que as pessoas, Deus trata o coração delas e a gente se torna amargo no processo. Olha que coisa. Alguém que erra no passado, Deus trata com aquela pessoa. Mas nós que ficamos na ofensa, endurecemos nosso coração, a amargura cresceu, você ficou preso. E a Bíblia diz que a amargura te faz se privar da graça. Não é o pecado que te priva da graça. Pelo contrário. Às vezes você cai em pecado, aí é que você precisa da graça. Mas a amargura, vá lá para Hebreus, ela priva você da... Vê que coisa, você viver uma vida em Deus, no Evangelho, privado da graça. Tem duas armas que Satanás usa: decepção e amargura. Só que a gente nunca reconhece quando nosso coração está ofendido. E às vezes começa falando de pessoas, falando, o coração vai se enchendo. Irmãos, fala da palavra. Fala de Jesus. Vai cantar uma canção. Isso é graça sobre graça. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem... Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas.
Vou fazer igual a pastora Ju. Para que eu vou ter vergonha, gente? De cantar, de ser quem eu sou na presença de Deus. Se eu fosse da música, não, realmente. Não posso estar subindo, né? Desafinando, fazendo essas coisas, porque aí a gente tá lá, tá treinando, o cara tem voz. Mas eu realmente não tenho, então posso desafinar, ninguém vai me crucificar. Pelo menos eu sou um bom pregador. Como cantor, eu sou um bom pregador. Zeza. Da irmã Zeza. Ela é ousada. Está perdoada, irmã. Em outras palavras, pastor, você é mais ou menos. Eu enchendo minha bola, Zezé. Era para tu dizer, não, pastor, o senhor é lindo, maravilhoso. Dizia isso. É mesmo. Se eu já lhe amava, agora lhe amo mais. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim para essa pessoa: uma pitada de alegria faz toda a diferença. Sabe o que é que algumas pessoas estão precisando? Se alegrar em Deus. Amarga, acabada, feito Bruno, bora viver, gente. Parar de viver a vida dos outros, viver a sua e viver de verdade. Salmo 118, o salmista disse: eu não morrerei, mas parar de só existir e viver radicalmente. Porque viver é bom demais. Estar vivo é um presente. É uma dádiva. Com dívida, sem dívida. Tem gente com câncer. Semana a pessoa diz: fulano está com câncer e tal lugar. Meu Deus do céu, isso é um problema. Mas Deus cura também, amém? Só que às vezes a gente não está passando nada e fica: eu vou morrer igual a ti, né? E a gente estava orando pela senhora. Foi um milagre, mas essa foi desenganada, tá? Estava lá, por isso que ela está aí alegre, vibrando. E outra coisa, veio pela fé. Estava morando em Recife, disse: eu quero ficar perto da igreja. Alugou uma casa aqui, não sei nem como é que eu vou pagar. Eu disse: amém, os irmãos, né? Vai pagar. Olha. Eu acho que o pessoal na live está nem entendendo o que está acontecendo, mas vamos embora. Olha para o teu vizinho e diga: às vezes o que a gente precisa é começar a se alegrar no Senhor. Tem gente aqui que era para estar morto. Tem gente aqui que era para ter tido um aneurisma. Tem gente aqui que era para ter tido um colapso nervoso, um AVC. Era para estar depressivo, acabado. Olha onde você está. Olha o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo. Eu vou louvar o seu nome. Nunca mais. Vamos. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Olha para o vizinho e diga: olha o que Jesus fez, rapaz. Diga: tu era para estar preso, tu era para estar em tal lugar, tu era para estar acabado, tu era para... Olha onde Deus te colocou, como Ele te trouxe, como Ele te livrou do mar, como Ele te transformou, como Ele acabou com os teus inimigos. Olha para alguém e diga: está na hora de se alegrar mesmo. Diga: a nossa resposta de fé vai ser alegria. Porque quando o diabo diz: chora, se acaba, você olha para ele e diz: ei, sabe por quê? Ainda que o produto da oliveira minta, eu vou louvar. Porque eu sei que Ele é maior do que todas as minhas circunstâncias. Eu me alegro porque eu tenho alguém que é maior. Eu me alegro porque eu sei que Ele é poderoso. Eu me alegro porque eu sei que Ele é bom. Eu sei que Ele é grande, que Ele está comigo. E se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender. Por quê? Porque Ele, Deus. Levanta tuas mãos, Caio. Caio, levanta tuas mãos, Caio. As duas, fecha os olhos. Deus tornará desertos secos em mananciais. O Senhor vai te surpreender e tu ficarás como um menino. Há uma graça e um favor sobre a tua vida. E Ele está dizendo: é tempo de crescimento. Não te chamei só para música. Há dons em você que você nem sabe que tem. E o Senhor vai te levantar nessa estação. Não tenha medo. Deixa Ele te desbloquear por completo, Caio.
Você não tem noção de como você é precioso no Senhor. De como você carrega uma presença e uma graça sobre a tua vida. Se prepare para crescer e para viver o que você jamais imaginou. Sonhos que você jamais sonhou, Deus vai cumprir e realizar na tua vida. Há recompensas por confiar em Deus e andar com Deus. Queria chamar a música aqui à frente. Eu tinha umas coisas para falar, mas vamos ler Gênesis 50, verso 20. Quando eu estou debaixo da unção profética, às vezes eu tento ir para uma coisa e o Espírito me puxa para outra. Então eu não procuro ensinar muito e ficar, mas ser guiado pelo Espírito, liberar coisas que são chaves, que vão mudar a tua vida. Amém? Há muito tempo atrás eu era de gritar muito, sair correndo, fazendo aquela coisa. Você vai amadurecendo e, claro que se Deus mandar eu correr aqui, eu corro. Mas às vezes eu estou aqui na frente e vejo um peso de unção tão forte. Eu percebo no Espírito como se fossem ondas de poder tocando corações. E sabe coisas que pessoas passaram no passado, Deus vai reverter de uma forma. Injustiças do passado. Porque essa história de José é algo extraordinário. Tem coisas que parece que nunca vão mudar, mas Deus está dizendo vai mudar. No lugar da tua vergonha haverá dupla honra. Aí José disse para os irmãos: quanto a vocês, vocês planejaram o meu mal contra mim. O mal contra mim. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para fazer com que muitas pessoas fossem mantidas vivas, como estão hoje. Porque não é só sobre você. Não quebra só teu orgulho, mas através disso pessoas são alcançadas. Há processos que passamos que não fala só de nós. É por isso que Deus não tornou Abraão pai de Isaac, porque seria 9 meses, mas pai da fé, 25 anos. Algo que é o teu sonho, mas existe o sonho de Deus sobre o teu sonho. Amém? E aí José diz: Deus não só reverteu para mim, mas vidas foram salvas por isso. Estevão morre, mas Deus levanta alguém que vai mudar o mundo. Porque se Estevão não ora por Paulo, quando ele vê Jesus, morre. Morrendo vê Jesus. Uma semente é plantada e um avivamento nasce. Da morte de Estevão, um grande avivamento nasceu. Oh, meu Deus, que unção, gente. Que unção é essa? É diferente do domingo. Domingo é aquela coisa avassaladora. Deus quebrando corrente, pá, pá. Hoje é como se Deus estivesse curando corações contritos, trazendo um bálsamo de refrigério. E dizendo que tem coisas que serão revertidas para você. Mas também nesse processo as pessoas que erraram também são alcançadas. Curadas e transformadas, porque aqui José percebe um Simeão diferente. Um Rubem diferente. Entende? E aí ele diz: o mal que vocês fizeram para mim, Deus transformou em bem para mim, mas também manteve pessoas vivas. Quando aquela estátua de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados no fogo, eles não só foram livres do fogo, mas a partir dali, até Nabucodonosor teve que adorar a Deus. E ele proclamou um decreto que toda a Babilônia adoraria só o Deus de Sadraque, Mesaque. Então tem coisas que não só trazem vitória para você, mas exaltam o nome do Senhor. Todos saberão que Deus é Deus na sua vida. Todos vão ver e vão dizer: eu conheço ela, eu conheço ele, eu sei de onde ele veio. Era impossível chegar onde chegaram. É impossível estar onde estaram, mas tem uma graça de Deus te levando passo a passo, lugar em lugar. E é por isso que a gente não pode virar as costas para os outros que erram e dizer assim: não vou ser misericordioso, porque eu sou tão onde eu estou hoje que Deus teve misericórdia de mim também.
Deus me fez chegar aqui para entender vocês. Eu não vou matar vocês, não vou jogar vocês fora. Ei, Jacó morreu, o pai de vocês e o meu. E não pense que eu cuidei de vocês por causa de Jacó. Eu cuidei de vocês porque Deus me transformou. Foi para isso que Ele me trouxe aqui. Eu entendi que era para cuidar de vocês também. Teve uma época que pessoas me perseguiam em uma determinada situação. E eu estava sob muita pressão, perseguindo minha família. E eram calúnias, coisas terríveis sobre a minha pessoa. Mandavam mensagens até para minha família, degredindo minha imagem. Coisas absurdas. Até coisas sobre minha filha. Só porque eu tinha começado o ministério. E Deus me disse uma vez, orando pelas pessoas, Deus disse para mim: um dia você vai cuidar de todos. E eu disse para a pessoa que estava comigo na época, eu disse: Deus me disse que um dia eu vou cuidar dessas pessoas. É por isso que eu nunca me fechei. E nunca guardei mágoa. Mas abri meu coração e eu entendi que isso se cumpriu. Não porque Deus queria que um dia mostrar, tá vendo que eu estava certo e vocês estavam errados. Não, porque Deus sabia que meu coração seria perdoador e curado para ajudar as pessoas. Porque senão Deus jamais me levaria a um lugar de exaltação. Deus não levaria José a exaltação para José se vingar. Deus nunca vai te levar a um lugar de honra para você maltratar e pisar nos outros. Deus vai te levar a um lugar de honra porque Ele entendeu que você foi tratado e curado para preservar a vida dos outros. Porque se Deus percebesse o José, quando ele for, ele vai se vingar. Porque ele teve eles na mão e podia fazer o que quisesse. E ele disse: não foi para isso que Deus me trouxe aqui. Foi para cuidar daqueles que... Mas irmão, não tem problema nenhum, porque eu cresci tanto que o que vocês fizeram já não é nem nada na minha memória. Eu olho para isso e digo: Deus é Deus. Eu olho para a calúnia, para a cisterna, para a cova, para o presídio, para tudo que eu vivi, para perseguição, e digo: uau, como Deus é Deus. Um dia você vai olhar para trás. Um dia você vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, como você sabe trabalhar. Como você é bom, como você é Deus, como você é lindo. E não é só sobre a tua vitória. É como Deus restaura relacionamentos. É como Deus conecta pessoas. É como Deus sabe trabalhar e mexer o quebra-cabeça. Então fica de pé em nome de Jesus. Há um refrigério diferente. Quando você é humilhado, Deus te coloca em honra. A Bíblia diz que os que serão humilhados serão exaltados. Como Deus sabe vingar você de maneira plena, sem que você precise se vingar. É por isso, fica calado, aguenta, fica firme. Deus está fazendo algo muito grande no meio de tudo isso.